Bom, então nós vamos começar agora a nossa aula de apelação. Um dos recursos cíveis mais importantes que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Nosso curso se chama Tudo que você queria saber sobre recursos e nunca teve coragem de perguntar. Você vai agora poder saber tudo. Então vamos começar com apelação, né? Preparados? Vamos lá. Conceito de apelação, né? A apelação é um meio de impugnação ordinária. Por que ordinária? Porque ela está prevista no Código de Processo Civil. Ela não é extraordinária, tá? Ela é ordinária, ela está prevista no próprio Código. Suspensiva. A apelação, em regra, é suspensiva. Ela suspende a execução da sentença, tá? Enquanto tramita a apelação, a decisão fica suspensa. Condicionalmente devolutiva e extensiva. Condicionalmente devolutiva, porque ela vai devolver para o tribunal a apreciação da matéria. E eu digo condicionalmente porque nós já vimos na aula de teoria geral de recursos que no indeferimento da petição inicial, o juiz pode se retratar. Quando o juiz indefere a petição inicial, o juiz pode se retratar no recurso de apelação, evitando então que a apelação seja apreciada. Então, nesse caso, essa apelação aí ela é condicionalmente devolutiva, porque pode haver, no caso, se o tribunal não chegar a apreciar a apelação, ela não é devolutiva, não se devolveu, porque o próprio juiz se retratou. E extensiva, né? O efeito extensivo, como eu disse, para aquelas pessoas cujo julgamento não se baseia em circunstâncias eminentemente pessoais. Então, eu tenho reajustes do FGTS, né? Tenho reajuste, tenho isenção de imposto, e essa isenção, ela abrange o número de pessoas. Todas aquelas pessoas que foram beneficiadas por aquele recurso de apelação, aquele efeito daquela decisão será estendido para todas. Só o A, o B e o C entraram com a isenção do imposto ou com o reajuste do FGTS, mas ele que não entrou e ela que não entrou, que também tem direito ao reajuste, poderão se beneficiar do recurso através do efeito extensivo. Veja, o efeito extensivo só em circunstâncias objetivas, nunca em circunstâncias subjetivas, de caráter pessoal, porque as circunstâncias de caráter pessoal não aproveitam no efeito extensivo. Que se propõe mediante declaração de vontade, e aí a ação é um recurso voluntário, a parte interpõe a ação, é o ônus dela, e que como se impugna no todo ou em parte, por motivos de fato e de direito, uma providência do juiz e se pede um novo julgamento total ou parcial do juízo do segundo grau. Então esse é o conceito do Manzini, que tanto serve para a esfera civil quanto serve para a esfera criminal. Mas em linhas gerais, eu vou impugnar no todo ou em parte. No todo, se a decisão foi totalmente contrária aos meus interesses, eu sou sucumbente total, ou em parte, se eu sou sucumbente parcial, por motivos de fato e de direito. E aí veja que a apelação pode se referir à questão de provas, coisa que, por exemplo, eu não posso ter nem no recurso especial, no recurso extraordinário. E, professor, então eu posso, na apelação, rediscutir o mérito da prova, o exame de prova? Sim, eu posso, tá? Portanto, de fato e de direito. No recurso especial e no extraordinário nós vamos ver só questões de direito. Uma providência do juiz e se pede um novo julgamento, um novo juízo total ou parcial da instância ad quem, tá? Bom,
Um outro conceito é o recurso interposto da sentença definitiva ou com força de definitiva para a segunda instância, com o fim de que se proceda um novo reexame do assunto. Quando eu falo aqui sentença definitiva ou com força de definitiva, eu quero espancar, eu quero tirar, eu quero marginalizar e tirar qualquer dúvida que haja em relação às decisões interlocutórias. Porque eu estou falando de apelação, gente. Então, a apelação cabe tecnicamente das decisões definitivas ou com força definitiva. Se for decisão interlocutória, tecnicamente eu só vou usar o agravo, retido o instrumento, tá? Agora, nós já sabemos que pelo princípio da fungibilidade eu posso recorrer, usar um recurso pelo outro, desde que não haja erro grosseiro e má-fé e desde que o recurso interposto seja interposto dentro do prazo recursal do recurso que deveria ser interposto. Tá? Vamos lá. Generalidade. Primeiro, a apelação é um recurso cabível contra a sentença, ato que põe fim ao processo. Tanto uma sentença, e aí, do processo de conhecimento, quanto do processo cautelar, quanto do processo de execução, os embargos de execução. Os embargos de execução, embora seja do processo de execução, ele tem natureza de ação de conhecimento. E no processo de conhecimento, só para o esclarecimento de vocês, tanto no que tange a uma sentença constitutiva, quanto no que tange uma sentença declaratória, quanto no que tange uma sentença sancionatória. Me explico. Imaginemos, por exemplo, que eu tenho uma sentença que declara a união estável entre um homem e uma mulher, né? Ou, para usar o que está na moda agora, uma união homoafetiva. Essa sentença é um processo de conhecimento declaratório e, portanto, ela pode ser objeto de uma apelação, tá? Eu posso ter também uma sentença de conhecimento sancionatória. Imaginemos, por exemplo, que numa celebração de um contrato, nós vimos o exemplo ainda há pouco do contrato de depósito, que nós falamos na aula de teoria geral, em que, havendo uma previsão expressa no contrato de depósito de uma cláusula penal, por ele não ter entregue as sacas de soja à pessoa que celebrou o contrato, eu vou estipular uma multa de 10% no contrato. Essa multa, objeto de um processo sentenciada, ela pode ser objeto de apelação. Como também nós poderíamos usar, só para ilustrar, decisões, sentenças que concedem um arresto, que concedem o sequestro, que concedem pensão alimentícia e etc. Tá? Deve ser interposta perante o juízo ACO, órgão que proferiu a sentença. Sempre eu terei uma primeira petição que será interposta perante o juízo ACO, ele que faz o primeiro juízo de prelibação, ele que verifica a questão do preparo, ele que verifica nesse interim se há alguma modificação do objeto daquela lide para que haja uma eventual complementação do preparo, que, diga-se de passagem, é uma situação rara, mas que pode acontecer, tá? Vai ser feita pelo juízo ACO, nada impedindo que posteriormente o tribunal, o juízo ad quem também o faça, tanto o juízo de prelibação quanto o juízo de mérito. E aí eu tenho o órgão ACO, que é quem realiza o primeiro controle de admissibilidade do recurso. E nós já vimos isso, não é novidade, vimos na teoria geral dos recursos, que é o órgão ACO que faz o juízo de admissibilidade ou prelibação. E posteriormente o órgão ad quem
vai fazer um segundo juízo de prelibação. Esse juízo de admissibilidade pode ser positivo ou negativo. Positivo se ele recebe a apelação, ou negativo se ele denega a apelação. Agora veja, tecnicamente falando, a gente diz: conheço do recurso e lhe dou provimento. Conhecer do recurso é o juízo de admissibilidade, ou prelibação. Dar provimento é o juízo de mérito. Então, cuidado, hein? Quando você ouvir aquela frase assim: conheço do recurso, mas lhe nego o provimento, conhecer do recurso é que ele passou no juízo de admissibilidade, mas ele não passou no juízo de mérito, tá? Então, recebendo a apelação, o juiz deve declarar os efeitos em que ele recebe, né? E aí, ele vai declarar normalmente que ela vai ser recebida no efeito devolutivo e suspensivo, porque em regra a apelação tem efeito suspensivo, tá? Ela tem efeito suspensivo. Mesmo que o juízo... Não há discricionariedade em relação aos efeitos que o juiz a recebe. Quando eu digo não há discricionariedade, o que significa que eu dizer não há discricionariedade? O juiz está vinculado, gente, à lei. Então, o juiz não tem poder discricionário quando ele estipula esses efeitos. Dou um exemplo. Imagine a seguinte situação. Tu sabes, e a gente está falando aqui, que a apelação ela tem efeito suspensivo, devolutivo e suspensivo. Então, ela suspende até que seja julgada a apelação a execução provisória da sentença. Mas eu sei também que uma decisão de pensão alimentícia, que está concedendo alimentos a uma criança que precisa, né, não tem efeito suspensivo. Ela não tem. Então, o juiz poderia, eu sou o juiz, eu sou o tal, eu vou dar efeito suspensivo a essa apelação que está impugnando o deferimento de alimentos. Ele pode fazer isso? Não. Não pode, porque ele não tem poder discricionário. O poder dele na apelação é vinculado à lei. Se a lei diz, e naquele caso específico de alimentos, ele não tem poder discricionário, ele não pode fazer. Beleza? Também, mesmo que o juízo seja positivo, o apelado, em contrarrazões, pode alegar a falta de alguns dos pressupostos de admissibilidade, podendo o juiz voltar atrás, convolando o juízo positivo em negativo. Agora que me deu medo, porque eu tenho uma apelação em que a parte contrária, pelo princípio do contraditório, terá que ser intimada para apresentar as contrarrazões, que num primeiro momento o juízo ACO deu um juízo de prelibação positivo. Mas, como eu disse, nada impede que o apelado, nas suas contrarrazões, diga: olha, seu juiz, mas o senhor esqueceu de analisar o requisito da tempestividade, ele entrou fora do prazo. Aí o juiz: foi mesmo, olha, aí eu vou voltar atrás, vou indeferir essa apelação. Então ele pode, nas contrarrazões, mostrar esses requisitos, a falta desses pressupostos de admissibilidade, podendo o juiz ACO voltar atrás, convolando o juízo que era no primeiro momento de positivo, de recebimento da apelação, e no juízo negativo de não recebimento da apelação. O juízo negativo ocorre quando o juiz inadmite o processamento da apelação. Vem através de uma decisão interlocutória. Então, preste muita atenção dessa palavrinha, interlocutória. Se eu estou dizendo que o juízo de prelibação, o juízo de admissibilidade, de recebimento,
ou não da apelação é uma decisão interlocutória, da decisão que indefere o recurso de apelação cabe agravo de instrumento. Se é decisão interlocutória, decisão interlocutória agrava o instrumento. Nós vamos ver, quando nós falarmos de recurso especial e extraordinário, que até o recurso especial e extraordinário pode ter um juízo de prelibação que indefira o recebimento do extraordinário ou do recurso especial, por exemplo. E desses dois aí, cabe agravo instrumento, que nos tribunais superiores o prazo é de 5 dias para o recebimento do recurso. Tá? Caberá então agravo de instrumento, porque se fosse retido, não haveria como fazer subir a apelação para conhecer do retido. Vocês vão ter maiores detalhes sobre o agravo retido, eu não quero antecipar na aula de agravo de instrumento, mas nós vamos explicar para você, você vai ficar curioso aí, nós vamos explicar depois o que é o agravo retido, o que é o agravo de instrumento, mas por hora saibam que esse agravo aqui é o agravo de instrumento. O retido seria, como ele falou, em audiência, num processo sumário, que é o agravo oral, ou então numa situação em que você não quer formar um instrumento e vai usar o retido apenas como uma preliminar de apelação. Mas isso eu vou falar mais tarde, aguente aí. Vamos agora falar do juízo positivo do órgão ACO e sua irrecorribilidade, né? O juízo positivo do órgão ACO é irrecorrível porque o órgão ad quem não está vinculado à admissibilidade de primeiro grau. Essa admissibilidade será objeto de preliminar no tribunal. O juízo positivo do órgão ACO, o juiz de primeiro grau, pode ser revertido pelo tribunal? Veja bem, a decisão dele de receber a apelação é irrecorrível. Ele já decidiu, recebeu. Mas o tribunal, porque ele recebeu, está obrigado a receber também? Não. Não. O juiz poderia usar do juízo de retratação do indeferimento da liminar. Não usou. Aquela decisão dele é irrecorrível. Tá? O que eu estou dizendo é que não cabe recurso daquela decisão. Mas o tribunal não está vinculado àquela decisão. Por que não cabe recurso daquela decisão? Porque já tem apelação em curso. Uma decisão, um recurso. Se eu já tenho uma apelação em curso, eu não posso atravessar mais um outro recurso no meio. Agora, mesmo o juízo ACO tendo recebido ou não recebido, se ele não receber, claro, cabe o agravo e vai subir a apelação para o tribunal de qualquer forma. Mas se ele decidiu pelo recebimento, aquela decisão do recebimento é irrecorrível. Mas o tribunal não está adstrito a essa decisão e poderá lá no tribunal dizer não está preenchido os requisitos de admissibilidade, eu não vou receber e não conheço dessa apelação. Pronto. Tá bom? O juiz deve prover os efeitos, a parte da decisão que regula os efeitos é recorrível de agravo de instrumento. Ainda há pouco eu disse que um juiz está vinculado à lei. Ele não pode dar um efeito a uma apelação que a lei não prevê. Então, no caso que eu estava aqui conversando com ela, o juiz deferiu os alimentos e a parte entrou com uma apelação. No caso específico dos alimentos, a apelação não tem efeito suspensivo. Se o juiz desse o efeito suspensivo nos alimentos, tu poderias ingressar com um agravo de instrumento. Dizendo para o tribunal, o agravo, veja bem, uma coisa é a apelação questionando o valor da pensão,
ou questionando que aquele filho já está, pensão, já é caso de exoneração, porque ele já tem 18 anos, ele não está estudando numa faculdade de nível superior. E a outra coisa é o agravo dessa decisão que deu o efeito suspensivo que não existe, para você questionar o efeito suspensivo que está errado. Então veja, vamos analisar o mérito desse agravo, é o efeito suspensivo que foi dado que não era para ser dado. E o mérito da apelação é a questão de que se aquele pai tem ou não obrigação de pagar pensão para aquele filho, ou se aquele valor que foi estipulado era ou não correto. Um exemplo que o senhor está dando em relação ao decretar o efeito suspensivo quando não deveria, não caberia também recurso especial para as pessoas de lei federal? Sim, eu posso usar o recurso especial numa decisão que viola uma norma infraconstitucional? Sim, mas não é, vamos dizer assim, economicamente viável, né? Porque tu tens um recurso mais prático, mais célere, mais rápido, vai resolver teu problema aqui embaixo no tribunal. E para que tu vais entrar com recurso especial no STJ? Tecnicamente está correto. Eu poderia entrar com recurso especial para o STJ? Poderia. Mas não é o mais adequado economicamente. No princípio da celeridade processual, tu vais entrar com um agravo que é melhor. Tá? A senhora entendeu, né? Ela está doida para reajustar a pensão alimentícia, então ela vem e pergunta. Vamos lá. Agora vamos lá. Efeito dos recursos da apelação. Perigo. Perigo total. Porque eu tenho normalmente o efeito devolutivo, suspensivo, extensivo e o iterativo, que é o juízo de retratação, né? Bom, mas em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Lógico, vai devolver, tem efeito devolutivo, vai devolver tanto devolutum quanto apelatum, tanto eu devolvo para o tribunal para reapreciação quanto eu apelei. E tem o efeito suspensivo. A regra dela é que a apelação suspende a execução provisória, mas somente nas hipóteses taxativamente previstas pela lei é que não terá a apelação efeito suspensivo, somente o devolutivo. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tenho um dispositivo no Código de Processo Civil e você tem que decorar, amigo. Decorar. Você fica um dia sem namorar, deixa o hipotálamo se congestionar como é que é o nome do hormônio, meu Deus? A tireodotironina e a levotiroxina. Você fica assim uma semana sem namorar, quando os hormônios eles se alojam no hipotálamo. E aí você fica com a capacidade de concentração, ela está aprendendo, ela está ouvindo, está aprendendo. Uma capacidade de concentração maior. Aí você vai ler. Leia 10.000 vezes aquilo ali. Porque numa prova de concurso, você não sabe, de repente cai uma daquelas, é simplesinho. Você já aprendeu, essa aqui já aprendeu. O alimento ela não esquece mais. Então nós vamos ver daqui a pouquinho as hipóteses em que apela, mas só faça isso com o hipotálamo carregado de tireodotironina. Se você quiser anotar, tecnicamente esse nome. Tireodotironina e levotiroxina. Você ficando muito tempo assim sem fazer sexo. Aquele rapaz, ele está em abstinência, ele está ali só me olhando. Hoje mesmo tu vais pegar e vai dar uma decorada, né? Então tá. Então, preste atenção. Façam isso que vocês vão aprender. Quais são as hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo? Essa que é a história. Quais são aqueles casos... Pô, professor, a regra é que a apelação tem efeito suspensivo. E quais são as que ela não tem? Essa que é a história. Peguem e decorem isso, porque poderá ser pergunta de prova. De prova. Então vamos lá.
Então, nos casos em que a apelação não tem efeito suspensivo, o parágrafo único do artigo 558 permite que o relator dê esse efeito, de forma análoga ao do agravo de instrumento. Professor, então, olha o que eu estou dizendo. A lei processual civil permite que o relator dê efeito suspensivo, mas mesmo a decisão do relator que dá o efeito suspensivo pode ser impugnada. Porque, por exemplo, eu insisto na questão dos alimentos, porque é uma questão de vida ou morte. Se o relator der um efeito suspensivo numa ação, numa apelação que questiona o pagamento de alimentos, como é que a criança vai sobreviver se ela precisa daquele valor da pensão alimentícia? Então vamos ter muito cuidado com isso. Mas o relator, assim como nós vamos aprender isso aqui no agravo de instrumento, o relator pode dar efeito suspensivo também aqui para a apelação. As hipóteses em que não há efeito suspensivo estão no 520. Vão logo localizando que a gente vai citar depois uma por uma aí. Então, as hipóteses que a apelação não tem efeito suspensivo, como os alimentos, elas estão no artigo 520. Efeito devolutivo. Lógico, evidentemente, que a apelação, como todo recurso, ou pelo menos quase todos, tem efeito devolutivo, né? Tem efeito devolutivo. É da natureza do recurso. É o inconformismo humano que dá esse efeito devolutivo, que é devolver ao órgão superior, se for o caso, a reapreciação daquela situação. Então, aplicam-se as regras do artigo 515 do CPC. A apelação tem também o efeito translativo, ou seja, ficam transferidas ao tribunal pela apelação as questões anteriormente à sentença que não tenham precluído condições da ação, pressupostos processuais, ainda que não tenham sido objeto de decisão. O efeito translativo é um plus ao princípio do tanto devoluto quanto apelato. Explico. Quando eu falo em princípio do tanto devolutum quanto apelatum, significa que o tribunal só pode apreciar aquilo que eu apelei. Se eu questionei o valor da pensão e não questionei o dever dele de pagar a pensão, o tribunal não vai dizer, olha, mas esse cidadão tem 18 anos, está exonerado. Eu só questionei o valor, tanto devoluto quanto apelato. Todavia, o efeito translativo, ele é o seguinte, preste atenção, eu não preciso na minha apelação, tecnicamente falando, questionar as condições de ação, os pressupostos processuais, ainda que eu não tenha sido objeto da decisão, o tribunal pode verificar os pressupostos processuais, dizer, epa, peraí, esse juiz passou batido aqui, essa parte aqui não é legítima para figurar, né? Como polo ativo, passivo da relação processual, ou esse pedido aqui é juridicamente impossível, ou não há interesse da parte. Veja, o translativo é um plus, requisitos de admissibilidade podem ser apreciados pelo tribunal. No mérito, não. No mérito, a regra é o seguinte, tanto devoluto quanto apelato. Se eu não apelei em relação ao dever daquele pai pagar, eu só apelei em relação ao valor da pensão, o tribunal não pode dizer, olha, mas aquele filho dele está com 18 anos e não está estudando, ele não tem direito a receber pensão, não apelei isso. Seu tribunal, não apelei isso. Eu só apelei em relação ao valor da pensão, que colocaram R$2.000 e eu só tenho condições de pagar 500. Então preste atenção.
tanto devoluto quanto apelato é o juízo de mérito. Juízo de prelibação, que é o efeito translativo, continua a existir. Se o tribunal entender que aquela apelação não pode prosperar porque não há possibilidade jurídica do pedido, não há interesse de agir, não há legitimidade de parte, babau, acabou. Ah, professor, mas eu não questionei isso na apelação. Não interessa. Isso é juízo de prelibação.